Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez, hoje no nosso 22º episódio do Desmistificando o Espiritismo. Então a gente segue a nossa viagem aí pelo Livro dos Espíritos, né? E hoje nós estamos na quarta parte do livro 2º, capítulo 6, que é o livro que trata da vida espiritual de fato. Então, a gente começou falando um pouquinho, vamos retomar aqui para a gente ver. Deixa eu dar uma olhadinha nas minhas notas. Então, na primeira parte, a gente falou sobre a erraticidade, que é o nome que se dá, um dos nomes que se dá para a existência na forma espiritual, né? No sentido de que está livre, com a capacidade de divagar para um lado e para o outro. A segunda parte, que fala das percepções e sensações que o espírito tem quando ele está na forma espiritual. E a terceira parte fala das escolhas das provas, a natureza das escolhas das provas que a gente passa nas existências, né? Hoje, na quarta parte, a gente vai falar sobre as relações, o que o Kardec chama de relações além-túmulo. Quer dizer, das relações entre os espíritos quando eles estão no mundo espiritual. Então, vamos lá. Relações além-túmulo. Questão 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre eles uma hierarquia de poderes. Há entre eles subordinação e autoridade? São aquelas ordens, aquelas hierarquias que a gente falou já lá atrás. Aí o Espírito vai falar para eles, sim, muito grande. Os Espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Isso quer dizer o quê? Que a ascendência moral, que seja, que a superioridade moral deles faz com que eles tenham uma influência que os espíritos não conseguem resistir. Então os espíritos superiores sempre conseguem, quando é necessário, e pela elevação deles, quando isso é útil, né, eles conseguem impor a vontade deles sobre os espíritos inferiores. Questão 274A. O Kardec continua a questão. Os espíritos inferiores podem subtrair-se, ou seja, podem evitar a autoridade do que lhes são superiores? Aí o Espírito só fala para ele, eu disse irresistível. Ou seja, não tem como. Os espíritos superiores sempre conseguem impor, né, com a sua autoridade com relação aos espíritos inferiores. 275. O poder e a consideração de que um homem desfrutou na Terra lhes dão alguma supremacia no mundo dos espíritos? Quer dizer, o poder, né, que a pessoa tinha na vida, se a pessoa era uma pessoa importante, poderosa na vida, isso faz diferença na vida espiritual? O Espírito fala para ele, não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Leia os Salmos. E aí o Kardec continua, 275A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Aí o Espírito explica para ele, vocês não sabem que os espíritos são de diferentes ordens, conforme os seus méritos? Pois bem, o maior na Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, enquanto seu servo pode estar na primeira. Compreendes isso? Não disse Jesus, aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se exaltar será humilhado? Aí a próxima pergunta, 276. Aquele que foi grande na Terra e que se acha em posição inferior entre os espíritos sente humilhação por isso? Porque ele fala, né, bom, entendi já que os grandes podem ser pequenos no mundo espiritual. Aí o Espírito fala para ele, quase sempre muito grande, sobretudo, né, principalmente se ele era orgulhoso e invejoso. Ou seja, se ele tinha fraquezas morais muito importantes, então ele realmente se mostra humilhado, porque ele não aceita, né, com facilidade ele estar numa posição abaixo dos outros importantes, que eram pequenos na Terra. Né? 277, completando essa pergunta ainda, né? Embora seja um outro item aqui. O soldado que, após a batalha, se encontra com o seu general no mundo dos espíritos, reconhece ele ainda como seu superior? O espírito fala para ele, o título nada vale, a superioridade real é tudo. Então ele fala assim, olha, não importa se ele era general, se ele era o rei, se ele era o xerife, não importa se ele era o patrão, e se ele é superior no mundo espiritual. Se ele é moralmente inferior, não tem o que fazer, ele vai estar lá embaixo. 278. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns com os outros? Aí o espírito explica para ele, olha, sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles conseguem saber quem é quem, né? Eles se evitam ou se aproximam,
de acordo com a semelhança ou a diferença dos seus sentimentos. Né? Se eles são, têm sentimentos parecidos ou se eles têm uma antipatia com aquela ideia. Né? Tal como acontece entre vocês. Aí eles até põe em itálico, é todo um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Ou seja, tem toda a diversidade que a gente vê no mundo e ainda mais, porque o nosso mundo é um reflexo de lá. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pelos laços de simpatia e pelos fins a que visam, ou seja, pelas intenções que eles têm. Os bons, pelo desejo de fazer o bem, os maus, pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a eles. Porque o inferior não gosta, ele não fica à vontade com o superior. Né? Então ele quer ficar igual com gente igual a ele. Tal uma grande cidade, Kardec explicando, né? Assim como uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem, eles sabem quem é quem, né? Onde as sociedades se formam pela semelhança dos gostos, onde o vício e a virtude convivem lado a lado sem se falarem. 279. Todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região? Os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, ou seja, não dá para eles irem lá, para que não perturbem essas regiões com suas paixões inferiores. 280. Qual a natureza das relações entre os espíritos bons e os maus? O espírito responde: os bons se empenham em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. 281. Por que os espíritos inferiores têm prazer em nos induzir ao mal? A Espírito explica a ele. Pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Eles não aceitam, eles queriam os benefícios sem ter feito por merecer. Né? É desejo deles impedir, tanto quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isso também não acontece entre vocês? E acontece, né, o tempo todo. 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento. Como para vocês, o ar é o veículo do som. É uma espécie de telégrafo universal, tipo um telefone, vamos dizer assim, né? Universal, que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Na verdade, a comparação melhor seria um Wi-Fi universal para a gente hoje em dia, né? Porque é isso, o fluido universal, como ele já explicou lá atrás, é o elemento mais básico da matéria, né? Então ele está no todo o universo. E o pensamento se propaga por ele, do mesmo jeito que o som e a nossa voz se propaga pelo ar. Então, os espíritos se comunicam através desse fluido universal, com a emissão dos pensamentos deles. 283. Os espíritos podem ocultar uns dos outros os seus pensamentos? Podem esconder-se uns dos outros? A resposta é não. Para eles, tudo é patente, quer dizer, tudo é perceptível, tudo está claro, né? Principalmente quando são perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isso, porém, não é uma regra absoluta, porque certos espíritos podem perfeitamente se tornar invisíveis a outros espíritos, se assim julgarem útil. Quer dizer, quando é necessário, os espíritos superiores conseguem ficar invisíveis com relação aos inferiores, se aquilo for útil. 284. Como é que os espíritos que não têm mais corpo podem identificar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Aí o Espírito explica. Eles identificam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros como o corpo entre os homens. Ele fala assim, então quer dizer, do mesmo jeito que eu sei que eu sou eu e você é você, porque eu estou nesse corpo aqui e você está nesse daí, os espíritos se percebem pelo corpo espiritual, por aquele perispírito, né, que é aquela veste, aquela capa, né,
Vamos dizer assim que eles usam. Então, o perispírito é um corpo, né, que a gente lembrava, que a gente viu lá atrás, ele é um corpo espiritual, e esse corpo, ele serve de identidade, eles se percebem, eles se veem como a gente se olha e se vê no corpo, eles se percebem nesse corpo espiritual. E é através disso que eles percebem que eu sou eu, ele é ele, o outro é o outro, e assim por diante. 285. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai? O amigo reconhece o seu amigo? Sim, e assim de geração em geração, explica o espírito. E aí o Kardec continua perguntando, 285A. Como reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Como se reconhecem, né? Vemos a nossa vida passada e lemos nela como num livro. Vendo o passado de nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a sua passagem da vida para a morte. Eles percebem através, eles se reconhecem naturalmente, né? Através das memórias que eles têm e da percepção que eles têm dos outros. 286. Ao deixar os seus restos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam, ou seja, que vieram antes dela no mundo dos espíritos. O espírito fala, imediatamente nem sempre é o termo próprio. Como já dissemos, ela precisa de algum tempo para reconhecer-se e se desligar do véu material. 287. Como a alma é acolhida na sua volta ao mundo dos espíritos? A do justo, como um irmão bem amado e esperado há muito tempo. A do mal, como um ser a quem se despreza. 288. Que sentimento experimentam os espíritos impuros ao verem chegar outro espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres semelhantes a eles, e também como eles, privados da felicidade infinita, como acontece na Terra a um malfeitor entre os seus. 289. Nossos parentes e amigos vêm algumas vezes encontrar-se conosco quando deixamos a Terra? A resposta é sim. Os espíritos vão ao encontro da alma a quem elas têm afeição. A eles têm afeição. Eles citam-na como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam-na a desprender-se dos laços corpóreos. É uma graça concedida aos espíritos bons quando os seres que os amam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que se acha maculado, ou seja, manchado, marcado, né, permanece no isolamento ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. Então ele explica, né, que não é que a gente vê todo mundo imediatamente, mas a gente tem merecimento, então aqueles que amam a gente vêm até perto da gente, eles vêm ajudar a gente, eles vêm, olha, você conseguiu, isso aí, acabou, fique em paz. E ajuda a gente a se desligar do corpo e seguir em frente. Quando a gente está tão, né, assim, tá tão mal que a gente está muito longe do bem-estar que deveria estar, a gente tem muita culpa, um sentimento muito pesado, ou as nossas fraquezas, né, derrubaram a gente demais na caminhada, aí a gente acaba ficando se sentindo isolado, a gente não consegue perceber essas pessoas que gostam da gente e só percebe aqueles que estão tão perdidos quanto a gente, né, e que isso é uma punição pelos próprios erros. É parte, né, já vamos dizer assim, do resgate. Né? 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Aí o Espírito explica. Depende da sua elevação e do caminho que segue para progredir. Se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa que o outro, não poderão ficar juntos. É possível que se vejam algumas vezes, mas só estarão reunidos para sempre quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. E aí eu gosto de destacar que quando a gente fala punição, não é no sentido de castigo, bem feito, agora vai sofrer, né? Quando Deus pune, é no sentido de educar a gente. Então vai falar assim, olha o que acontece quando você não caminha para frente. Você vai ficando para trás e fica longe de quem você gosta. Então é isso é um estímulo, na verdade, né? É uma punição, um castigo, mas é um castigo para educar. É a forma de Deus dizer, olha,
segue em frente, porque se você não seguir em frente, essas pessoas que você ama vão ter que ir embora e você não vai alcançar elas quando você quiser. Você vai depender de elas poderem vir te ver, né? Então, busca ser melhor, para você ter essa liberdade de estar com quem você já ama. Né? É basicamente isso que eles explicam aqui. Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Metades eternas. 291. Além da simpatia geral resultante da semelhança, os espíritos se consagram, ou seja, eles se dedicam a afeições particulares. O espírito fala para eles, sim, como entre os homens. Quando, porém, o corpo está ausente, o laço que une os espíritos é mais forte, porque então esse laço já não se acha exposto às vicissitudes das paixões, ou seja, aos sofrimentos das paixões. 292. Os espíritos guardam ódio entre si? Aí o espírito fala para ele, explica. Só entre os espíritos impuros há ódio. São aqueles que insuflam, ou seja, que criam entre vós as inimizades e as dissensões, ou seja, as inimizades e os desentendimentos. Né? 293. Dois seres que foram inimigos na Terra guardam ressentimento um do outro no mundo dos espíritos? Aí o espírito explica para Kardec. Não. Compreenderão que o ódio que tinham um contra o outro era estúpido e que o motivo que o inspirava era infantil. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, ou seja, de espírito de briga, né? Enquanto não se tenham purificado. Se for unicamente o interesse material que os separou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo antipatia entre eles, e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, podem rever-se com prazer. Ou seja, o Kardec termina de explicar aqui, né? Semelhante a dois escolares que, chegando à idade da razão, reconhecem a infantilidade de suas brigas de infância, né? E deixam de se malquerer. 294. A lembrança das más ações que dois homens praticaram um contra o outro é um obstáculo à simpatia que deve haver entre eles? Sim, essa lembrança os leva a se afastarem um do outro. Então, quer dizer, essas perguntas elas mostram para a gente que no fim das contas, muitas vezes as coisas que afastam a gente das pessoas são bobagens. Quando chega do lado de lá que não tem mais a matéria, as coisas da matéria para criar aquele motivo, fala, puta, aí, brigando por bobagem, que bobeira, né? Vamos viver bem, vamos viver em paz, que a maioria das vezes isso que acontece. E que só os espíritos muito inferiores ficam alimentando aquela coisa pesada por muito tempo. 295. Que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal nesse mundo? Aí ele fala, bom, se são bons, eles perdoam você conforme o seu arrependimento. Se são maus, é possível que guardem ressentimento e vos persigam. Algumas vezes até mesmo em outra existência. Deus pode permitir isso como castigo. Quer dizer, você fez mal para o outro, se o outro ainda não tem capacidade de te perdoar, né, de te perdoar de acordo com o seu arrependimento, ele pode até te seguir. E aí, como você não se arrependeu e ele também não conseguiu perdoar, então aquilo ali fica como para mostrar, olha como é, olha o que acontece quando a gente age errado, né? É uma lição para a gente também. 296. As afeições individuais dos espíritos são passíveis de alteração? Quer dizer, as afeições individuais dos espíritos mudam? Aí o espírito fala para ele não, porque eles não podem se enganar. Eles não têm mais uma máscara sobre a qual se escondem os hipócritas. Ele fala, quer dizer, enquanto é espírito, você não tem mais como se esconder, você não tem como enganar. Você olha e sabe. Né? É por isso que as suas afeições não se alteram quando eles são puros. Para eles, o amor que os une é a fonte de suprema felicidade. 297. A afeição mútua que dois seres têm um pelo outro na Terra continua a existir sempre no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida, se baseada na verdadeira simpatia. Entretanto, se as causas de ordem física tiveram maior participação do que a simpatia, a afeição cessa com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis que na Terra, porque não se acham ligadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. 298.
As almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem em alguma parte do universo a sua metade, a que fatalmente se unirá um dia? Praticamente a pergunta é, existe alma gêmea, né? Não. Não existe união particular e fatal de duas almas. Existe união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam. Isso é, segundo a perfeição que tenham atingido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos seres humanos. Da concórdia, ou seja, da união, resulta a completa felicidade. 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar, para indicar espíritos simpáticos? Aí o espírito explica. A expressão não é exata. Se um espírito fosse a metade do outro, separado desse, estaria incompleto. 300. Uma vez reunidos, dois espíritos perfeitamente simpáticos permanecerão assim por toda a eternidade ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Aí o espírito fala para ele, todos os espíritos estão unidos entre si. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, sempre que um espírito se eleva, já não tem mais a mesma simpatia pelos que deixou. 301. Antes disso, só para dizer, né? Desse jeito dá a ideia de que não tem a mesma simpatia, quer dizer, não gosta mais. Não é que não gosta, mas não tem mais um dos mesmos interesses, não tem afinidade com as mesmas coisas. Não quer dizer que ele passa a não gostar daqueles que ficaram para trás, mas ele olha para eles e vê coisas que ele não quer mais para ele. Então, embora ele tenha as afeições, ele vê que ele não pode mais ficar ali. Né? Isso é importante dizer. 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro ou essa simpatia resulta de uma perfeita identidade? Ou seja, de eles se identificarem, né? A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de suas tendências e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Então, de novo, ninguém é metade de ninguém, ninguém é pedaço de ninguém. Cada um é uma criatura completa que se identifica com a outra pela condição que ela está de evolução, pelos interesses que ela tem. 302. A identidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Aí o Espírito responde, na igualdade dos graus de elevação. Então, você vê, não é só porque pensa parecido, sente parecido, ou só porque sabe a mesma coisa. É de acordo com a faixa de evolução que está, com o entendimento que tem das coisas. 303. Podem tornar-se simpáticos no futuro espíritos que hoje não são? Aí o espírito responde para ele, sim, todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior, ao aperfeiçoar-se, alcançará a esfera na qual reside o outro. O encontro entre os dois se dará mais depressa se o espírito mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer no mesmo estado. Quer dizer, os espíritos estão em faixas diferentes, né? Eles estão diferentes, eles não são na mesma faixa. Se o de cima não evoluir e o de baixo evoluir, ele alcança ele. Ou eles se encontram lá na perfeição. E aí o Kardec complementa a pergunta. 303A. Dois espíritos simpáticos poderão deixar de ser? Quer dizer, dois espíritos que têm simpatia um pelo outro podem deixar de ter? O espírito fala para ele, certamente, se um deles for preguiçoso. Então aí o Kardec faz a complementação dele nessa questão. Né? A teoria das metades eternas é uma imagem representativa da união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada até mesmo na linguagem vulgar e que não deve ser tomada ao pé da letra. Os espíritos que dela se utilizam certamente não pertencem às ordens mais elevadas. Sendo necessariamente limitada a esfera de suas ideias, eles expressaram seus pensamentos por meio de termos de que deviam ter servido durante a vida corpórea. Quer dizer, eles não entendem melhor do que isso, então eles falam do jeito que eles falavam na vida corpórea deles. É preciso, pois, repelir a ideia
de que dois espíritos criados um para o outro tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de terem estado separados por um lapso de tempo mais ou menos longo. Com isso, a gente encerra essa quarta parte do capítulo 6 do segundo livro do Livro dos Espíritos, né? E na próxima parte, que vai ser a finalização desse capítulo, a gente vai falar da lembrança da existência corpórea. Então, muito obrigado e até lá.